dia aos colegas de curso, bom dia ao professor Bianco. Estou gravando meu vídeo para apresentar algumas considerações sobre o estágio supervisionado que eu desenvolvi com os alunos do terceiro ano, turma A, do Colégio Estadual Dr. Camargo. O título do meu projeto é Repensando a Esfera Pública, uma proposta de conscientização política através do ensino de filosofia. Eu achei oportuno a escolha desse tema, tendo em vista que estamos num período de eleição, né? Esse ano vamos eleger uma série de cargos importantes ao nosso país, e pensar a esfera pública, pensar a política, são questões que sempre se colocam. Quando falamos em política, é comum as pessoas imaginarem um espaço externo à sua vida cotidiana, e que diz respeito ao Estado e aos políticos encarregados das decisões relativas à administração pública. Essa é, no mínimo, uma visão estreita, pois todos nós, como cidadãos, temos o direito e o dever de participação do jogo político. A verdadeira democracia, onde o povo participa de alguma forma das decisões que interferem nas relações sociais, supõe uma prática pedagógica: educar para a cidadania. Educar é um ato que visa não apenas desenvolver nossas habilidades físico-motoras e psíquico-afetivas, mas, igualmente, a convivência social, a cidadania e a tomada de consciência política. A educação para a cidadania significa fazer de cada pessoa um agente de transformação social, por meio de uma praxis pedagógica e filosófica, uma reflexão-ação dos homens sobre o mundo e transformando-o. Este é o objetivo desse projeto: discutir o processo de formação política dos indivíduos e pensar numa educação formadora de cidadania, através de textos filosóficos trabalhados em sala de aula, na disciplina de filosofia da autora Hannah Arendt. A reconstrução da esfera pública é contemplada nos escritos desta filósofa alemã. Em A Condição Humana, a filósofa procura resgatar os significados originais do público, do privado, do político e do social, para analisar a verdadeira natureza da política. Na sua visão, nos tempos modernos, a igualdade e a liberdade se tornaram noções dicotômicas e a individualidade evoluiu em individualismo. Isso era bastante diferente na polis grega. A igualdade era a própria essência da liberdade, e ser livre, portanto, significava estar isento da desigualdade, presente nos ambientes onde existe governantes e governados. Desta forma, conquistar esta liberdade significava ser reconhecido publicamente como um indivíduo, e para ter essa oportunidade, os homens compartilhavam da dificuldade de promover o bem comum. O problema é que na era moderna, o social, que no entendimento de Arendt não representa o bem-estar coletivo, mas os problemas privados e individuais, substituiu o político, invadindo a esfera pública e a intimidade. Nesse período da história, a esfera pública deixou de ser um espaço onde o homem afirma sua singularidade e negocia o interesse público, transformando-se em domínio do governo, sendo instrumentalizada para a legitimação da propriedade privada e para o acúmulo de riqueza. Com esta privatização do público, a sensibilidade restou o domínio da esfera familiar, onde ainda é permitido ao homem se expressar relativamente livre da racionalidade e do discurso competente. Este mundo privado possibilita ao homem um espaço para extravasar sua dimensão sensível. No entanto, ainda que isso proporcione certo conforto psicológico, não é suficiente para torná-lo humano, pois não supre sua condição humana de pluralidade, que só pode ser exercida no domínio público e é fundamental para a vida política. Dessa forma, a política deixou de um instrumento do cidadão Dessa forma, a política deixou de um instrumento do cidadão da defesa do interesse público para se tornar uma função de Estado. O poder político
passou a ser caracterizado pelo uso da força, que é próprio fundamento do Estado moderno hobbesiano, a instância que tem o monopólio legítimo da violência, para preservar a ordem e o interesse social. Para Arendt, a liberdade resulta de uma ação humana solidária, que ocorre no mundo onde a identidade individual e dos grupos é assegurada. Um ambiente que, portanto, possibilita aos indivíduos compartilharem sua subjetividade. Esta é a esfera pública, um espaço de livre manifestação de ideias, onde as pessoas se encontram, são vistas e ouvidas. Ou seja, um espaço que não se remete a um domínio privado, vida particular privada, mas público, vida coletiva, social de intercâmbio, onde o homem aparece no mundo e o transforma por meio da ação e do discurso. Assim, a noção arendtiana de política tem como base a ação e o discurso, e está intimamente relacionada com o seu conceito de esfera pública, um espaço onde os participantes resgatam a ação política e procuram construir algo que também contemple as futuras gerações e a busca da garantia da pluralidade. Então, essas são algumas ideias que nortearam a minha discussão com os alunos. Né? A parte inicial do trabalho foi um resgate do conhecimento prévio que eles têm sobre política. E ao ouvir as falas dos alunos, o que a gente percebe é que há uma grande lacuna sobre o que é política, de fato, para aquilo que eles compreendem. E geralmente eles associam política à corrupção, ou então associam política a governo, como se fosse algo muito distante de nós. E aí entra o discurso de Arendt sobre a necessidade de passarmos por uma reeducação política. Então, a partir do trabalho com excertos dos textos de Arendt, nós fomos resgatando e reconstruindo esses conceitos que são extremamente pertinentes para se pensar o mundo público. Né? Embora o cenário seja de crise e degeneração, ainda há espaço para a redenção. Né? Ainda há espaço para se pensar política e uma ação democrática e cidadã genuína por parte dos indivíduos. E o interessante é que, conforme nós fomos discutindo, os alunos foram despertando esse senso crítico e se posicionando. E o que eu gostei bastante é que todas essas discussões que fazíamos sobre os textos de Arendt, em particular a condição humana e a dignidade da política, eles sempre conseguiam resgatar elementos do cotidiano ou então situações políticas das quais estamos vivenciando, mostrando como a teoria da autora pode ser conectada com aquilo que nós vivemos. Por fim, nós organizamos a turma em grupos. Esses grupos, a eles foi ofertado temas específicos da autora, conceitos como liberdade, ação, política, dignidade, em que eles, com base na leitura dos textos que eu disponibilizei, né, fariam uma apresentação oral sobre o tema. Eles confeccionaram cartazes, né, que inclusive achei muito interessante e criativos. Esses cartazes vão estar disponíveis ao término do vídeo. E fizeram uma apresentação sobre o tema, e uma apresentação essa que eu achei muito oportuna. Né? Falas objetivas, falas coerentes, e eu fiquei bastante satisfeito porque eles conseguiram atingir o objetivo, né, de compreensão do tema. Eu peço desculpa pela forma como se desenvolveu o trabalho, né, e justifico porque a escola em que eu trabalho ela está passando por um processo de reformas muito profundas. Né, troca do telhado, troca do forro, pintura. Né, tivemos vários dias sem atividades, então isso prejudicou o andamento do trabalho. Mas eu procurei desenvolvê-lo da melhor forma possível, de acordo com a conjuntura do ambiente. Peço desculpa ao professor Bianco em virtude disso. E digo que esse trabalho vai continuar a ser implementado, né, nas discussões que eu vou continuar com meus alunos. Né, nós temos agendado uma visita à Câmara Municipal, né, e eu finalizo a minha fala, novamente desculpa, não apenas
pela forma como aconteceu, mas também pelo vídeo, que é a primeira vez que eu gravo e com certeza devem ter havido falhas. Obrigado aos colegas, obrigado ao professor Bianco, né, por suas aulas, e tenham todos um bom dia.